Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda! Aqui é Kelly Salvador, coach profissional, terapeuta e idealizadora do Consiga Ser Mãe. Um projeto que idealizei porque vivi a dor de não conseguir engravidar por anos. Vivi a angústia da espera, o desespero da notícia você infértil e as expectativas frustrantes que sufocam a alma. Cheguei no fundo do poço quando decidi ir cuidar da minha mente. E comecei a estudar, desenvolver minha inteligência emocional, inserir práticas naturais e alternativas e fui buscar ajuda medicinal e terapêutica. Conheci o coaching, uma técnica que nos ajuda a focar na solução e ir em busca delas. Me tornei uma especialista nessa prática e quando me senti pronta, fui atrás do meu maior sonho, ser mãe. Em um mês eu estava grávida e hoje tenho uma menina linda. Saí da infertilidade e cheguei à maternidade. Portanto, se eu conseguir, você também consegue. Por isso, o Congresso Consiga foi um projeto idealizado para juntar todas as técnicas e práticas e levar até você tudo o que você precisa saber para tornar o seu sonho real. Reuni os maiores nomes da atualidade para levar até você tudo o que aprendi nesses anos e que me foram de grande valia. Médicos, terapeutas, psicólogos, coaches, enfim, especialistas de renome que cederam o seu tempo para te dar entrevistas, palestras, para que você consiga realizar o seu grande sonho o quanto antes. Então te convido a assisti-las e espero que elas possam agregar valor em sua vida. Aproveite, anote tudo, qualquer dúvida, entre no meu site kellysalvadore.com.br, se conecte a mim. Eu te desejo boa sorte, um forte abraço, com amor e gratidão. Olá, saudações a todos. Eu sou o Dr. Guilherme Caran, sou mestre em tocoginecologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e lá atuo como médico assistente e venho trazer para vocês um pouco da experiência no manejo da endometriose e nas questões relacionadas à infertilidade. Também atuo em clínica privada na Baixada Santista e estou à disposição dos senhores para eventuais dúvidas sobre a apresentação ou qualquer questões relacionadas a este tema. Gostaria primeiramente de agradecer à comissão organizadora do Consiga, uma bonita iniciativa para levar informações de alta qualidade de teor científico à população de uma forma geral, e acredito que seja dessa forma que a gente vai conseguir melhorar as chances das mulheres de engravidar. O tema que foi proposto para mim hoje será a respeito da endometriose profunda. Devemos fazer cirurgia ou fertilização in vitro? Essa é uma das questões mais presentes dentro do consultório médico e é uma questão de difícil resposta. Muitas vezes a resposta ela tem que ser bastante individualizada para cada paciente, mas vou tentar dentro dessa apresentação trazer um pouquinho do que a gente tenta fazer junto com o paciente para conseguir que o nosso objetivo final seja a gestação. A endometriose é uma doença que ela é caracterizada e definida pela presença de um tecido endometrial, que é a mucosa uterina, numa localização fora do útero. Isso se dá muito por conta das menstruações que as mulheres têm ao longo dos meses, né? E a gente acredita que hoje 10 a 15% das mulheres no período menstrual tenham endometriose. E isso vem aumentando ao longo dos anos. Talvez seja esse aumento pela melhora do diagnóstico, que hoje é feito de uma maneira mais precisa, mais focada, mas também acreditamos que esse aumento se dê aos modos e os costumes da sociedade moderna. Hoje a mulher ocidental ela está inserida definitivamente no mercado de trabalho e isso acaba adiando os planos de gravidez mais para o futuro. E isso acaba trazendo certas consequências também do ponto de vista reprodutivo, né? Então, quanto mais a mulher menstrua antes de uma primeira gestação, isso provavelmente deve dificultar a gestação pela questão relacionada à exposição ao endométrio e às menstruações, o que pode levar à endometriose.
Então, como que se dá a endometriose? A endometriose, todo mundo sabe que todas as mulheres menstruam, e essa menstruação é esse escoamento, essa descamação do endométrio junto com sangue pela vagina. Mas também todas as mulheres têm um pouco de refluxo menstrual. Esse refluxo vem pelas tubas uterinas e essas células elas caem dentro da cavidade pélvica, o que na maioria das mulheres não causa problema nenhum. O organismo mesmo se dá conta de remover todas essas células, esse sangramento ao longo dos dias, mas algumas mulheres, devido a alguns fatores de risco, têm a persistência dessas células e essas células ainda conseguem sobreviver ao ambiente externo ao útero, o que vai levar à endometriose. Ou seja, essas células vão ficar ativas ao longo dos meses e ao longo dos períodos menstruais fora do útero, causando uma inflamação, o que pode gerar dor e infertilidade, como vocês vão ver. Então, num esquema aqui, de um desenho anatômico da pelve feminina, a gente observa uma pelve normal e os locais de acometimento mais frequentes são os ovários, os ligamentos uterossacros, que são essa parte posterior do útero. Também temos o intestino envolvido nos casos mais graves, onde nós temos o bloqueio dessa cavidade posterior, e isso é onde se dá com mais frequente a origem dos sintomas das mulheres. E também temos a endometriose espalhada pela parede pélvica, pelos ligamentos, pela bexiga, e cada localização pode causar um sintoma diferente, todos eles relacionados com desconforto e dor. Classificamos de uma forma geral a endometriose dentro desse esquema de uma pelve normal. Ela pode ser uma endometriose mínima e leve, onde que é observado pequenas lesões características, são lesões pigmentares e escurecidas, que a gente chama de lesões em chama de pólvora. Então ela pode estar na superfície dos órgãos, no peritônio, que é a camada que recobre internamente o abdômen, e pode ser aquela doença classificada como moderada e severa, onde acomete diversos órgãos, promove extensas aderências. Então, essa é a forma que a gente, de forma simplista, classifica a endometriose, e é importante porque os prognósticos são diferentes para a questão da fertilidade. Então, a endometriose ela é uma doença que vai ser caracterizada basicamente por dor. Essa dor ela pode ser uma dor restrita ao período menstrual, que a gente chama de dismenorreia, ou pode ser uma dor crônica, que pode evoluir para uma dor crônica, ou antes do período menstrual, ou após o período menstrual, em alguns casos, inclusive, um mês inteiro com dor. Temos também a dor para ter relação, que a gente chama de dispareunia. Então, durante a relação sexual, a mulher sente muitas dores, e isso às vezes é causa de importante conflito entre o casal, o que também deve dar a devida importância. E temos também a disquesia, que é a dor para evacuar. Muitas mulheres, mesmo quando o intestino não é acometido, durante o período menstrual principalmente, refere dores fortíssimas no período evacuatório. E isso traz uma repercussão muito importante. Algumas mulheres relatam que nem se alimentam para não ter que evacuar no período menstrual. Então a gente deve dar uma devida importância e analisar bastante esses sintomas. Existe a disfunção relacionada à menstruação também. A disfunção menstrual, a mulher passa a ter menstruações irregulares, com sangramentos irregulares. Tem também a disfunção intestinal. Muitas mulheres no período menstrual apresentam um padrão evacuatório diferente, seja pelo aumento da frequência evacuatória, seja pela fezes diarreicas, seja até ao contrário, por apresentar às vezes uma constipação no período menstrual. Então essa disfunção intestinal não está relacionada necessariamente com lesão no intestino, mas como é um órgão que está muito próximo na pelve ali da mulher, então o intestino reto e o sigmoide principalmente às vezes apresentam uma certa disfunção. Menos frequente, mas não menos importante, temos as disfunções urinárias. A mulher às vezes refere que tem aumento da micção, sensação de esvaziamento da bexiga incompleto, aumento da frequência de micção durante a menstruação. Então todos esses sinais e sintomas têm que ser dado devida importância e ter um olhado especial para poder até fazer um diagnóstico diferencial. E
e também a infertilidade como uma das principais queixas, um dos principais sintomas da endometriose. Então, de uma forma geral, dentro desse esquema, a gente vai considerar os principais problemas relacionados à endometriose: a dor e a infertilidade, né? Quando a paciente apresenta principalmente a dor e a infertilidade não é o principal problema, seja por ter já a prole constituída, já ter diversos filhos, seja pela já estar numa idade reprodutiva mais acima dos 40 anos, por exemplo, a dor passa a ser nosso foco de tratamento da endometriose. Então, quando nós estamos diante da dor, a gente pode optar por fazer uso de medicações e às vezes tem que fazer a cirurgia. E muitas vezes a gente faz o combinado. A cirurgia ela é complementada com o uso de medicação no pré ou principalmente no pós-operatório. E então fica um esquema terapêutico mais fácil de se lidar quando você tem a dor como principal problema. Do contrário, se a gente tem infertilidade como principal problema, a gente não pode usar as medicações. Por que não se pode? Porque as medicações, via de regra, são medicações hormonais e elas interferem, obviamente, na fecundidade por geralmente ser anticoncepcionais. Então, a gente não tem a possibilidade de usar medicações e a fertilidade ela fica restrita à cirurgia ou à fertilização in vitro, né? Lembramos que hoje, com o avanço das técnicas de reprodução assistida, a cirurgia ela começou a ter uma menor importância em relação ao passado. Hoje a gente tem taxas de sucesso com a fertilização in vitro muito altas, e a cirurgia ela passa a ser fundamental, necessária, quando a gente não tem a possibilidade de realização da FIV ou quando não tem indicação de fazer a fertilização in vitro. Então essa questão hoje ela é discutida de uma forma muito individual. Lembrando que a cirurgia, quando a gente fala sobre cirurgia, a gente está falando sobre a cirurgia laparoscópica. Essa é a técnica mais importante de tratamento da cirurgia, seja pelas questões relacionadas às facilidades de visualização das doenças, de tratamento, ou seja, pelo fato dela ser uma cirurgia que traz menos consequências ao aparelho reprodutivo, ou seja, traz menos aderência do que a cirurgia convencional, a cirurgia aberta, né? Então, quando a gente fala de fertilidade, geralmente nós estamos falando de cirurgia laparoscópica. Quando a gente fala de endometriose, isso ganha um apelo ainda maior. Então, cirurgia para endometriose e para pacientes com infertilidade é a cirurgia por via laparoscópica. A endometriose e a infertilidade ela tem uma relação muito estreita, né? Quando a gente avalia as pacientes que são inférteis, cerca de 50% delas são por causa da endometriose. De uma forma contrária, quando você analisa as pacientes com infertilidade, nós vamos observar que também de 30% a 50% delas são devidas à endometriose. Então, essa relação de casualidade entre as duas torna a endometriose muito próxima da infertilidade e vice-versa. E por que a endometriose leva à infertilidade, ou a infertilidade é causada pela endometriose? Por todo um processo inflamatório que ocorre na pelve feminina devido a essa menstruação retrógrada, a esse acúmulo de células e sangue na cavidade abdominal e a dificuldade do organismo de algumas mulheres de fazer a remoção desse sangue, dessas células que caem dentro da cavidade pélvica. Então essa inflamação que ocorre na cavidade pélvica leva à infertilidade e nós temos diversos efeitos. Então a gente vai observar algumas dificuldades nos hormônios da ovulação e na implantação do embrião dentro da cavidade uterina, tem alterações relacionadas a alguns hormônios que são importantes para a fertilidade, prejudica a liberação dos óvulos, interfere no transporte do óvulo até a cavidade uterina. É observado diversas alterações imunológicas também que vão dificultar a fecundidade e a fecundação da mulher. E a receptividade endometrial, esse endométrio da mulher com endometriose já é observado um endométrio diferente, um endométrio doente, ele não consegue ter a mesma
ação na reprodução do que um endométrio normal. Então, todas essas alterações vão interferir no desenvolvimento embrionário e às vezes aumentar inclusive a taxa de abortamento. Então, são diversas as causas de infertilidade nas pacientes com endometriose, por isso que muitas vezes é preciso fazer o tratamento da endometriose antes de querer partir para o tratamento da infertilidade. Mas a fertilização in vitro, como eu disse, ela é um dos métodos mais importantes para fazer a mulher com endometriose engravidar. E a gente tem aquelas indicações formais de fertilização in vitro, da FIV. Então a gente tem primeiro os problemas relacionados ao homem, lembrando que 60% das causas de infertilidade conjugal são causas masculinas. Muitas vezes fica a mulher a responsabilidade de resolver o problema da infertilidade, quando que o problema, na verdade, é do homem, né? Então, uma das indicações formais de fertilização in vitro é quando o problema é um problema masculino, relacionado principalmente à questão dos espermas do homem, né? Então, é importante durante a investigação que investigue e faça o espermograma do homem para que ele tenha esse parâmetro já bem definido antes de começar a pensar em tratar a mulher. E outra indicação formal para FIV é a obstrução tubária bilateral. Então a endometriose ela é capaz de trazer uma deformação na tuba uterina, seja pelas as extensas aderências que trazem na pelve, seja pela dilatação ou cometimento mesmo da tuba, fazendo com que haja uma hidrossalpinge ou uma hematossalpinge, termos usados para definir o acúmulo de líquido ou sangue dentro das tubas uterinas devido a esse processo inflamatório da endometriose. Bom, para ficar mais didático, né, nós vamos separar aqui as apresentações e os comentários sobre a cirurgia sobre as endometrioses, então a superficial, a ovariana e a profunda, né? Endometriose superficial é aquela que acomete só a superfície dos órgãos, ela não é uma endometriose que traz tantos problemas anatômicos, mas interfere na infertilidade. A endometriose ovariana vai acometer o órgão mais importante que produz os óvulos, e então deve ser tratada de forma especial. E aí, por fim, o tema específico da nossa aula, a endometriose profunda, é aquela que é a mais sintomática de todas. Então a endometriose superficial é aquela que vai ser de difícil diagnóstico. A gente não é capaz de diagnosticar a endometriose superficial apenas com exame clínico ou com exames de imagem. Então, para ter o diagnóstico da endometriose superficial, é necessário você fazer a laparoscopia diagnóstica, que é o padrão ouro do diagnóstico. E a gente observa, quando faz a laparoscopia, lesões espalhadas pela pelve, sejam lesões avermelhadas, lesões características, enegrecidas, chama de provora, ou as lesões já esbranquiçadas, que são as lesões já antigas, que são devidas à fibrose que causam no peritônio. Então, na endometriose superficial, quando a paciente é infértil, nenhuma medicação aumenta a taxa de gestação espontânea. Lembrando que as medicações principais do tratamento da endometriose são medicações anticoncepcionais, de base hormonal. Então, não adianta a gente tratar com medicação a paciente infértil com endometriose superficial. E o que fazer então? O que a gente sabe na literatura, que às vezes é importante se definir um diagnóstico e fazer uma cirurgia para diagnóstico e cauterização e ressecção das lesões. Isso, segundo a literatura, parece que aumenta as chances de gravidez em algo em torno de 2 vezes. Então, na endometriose superficial, nós estamos diante de um diagnóstico difícil, porque não se dá através do exame clínico, apenas da história clínica, e a gente precisa, então, definir se vai partir para a fertilização ou se vai fazer a cirurgia. Então vai definir basicamente a queixa da paciente. Então, se a queixa da paciente aqui ela for menos importante, a fertilização talvez seja mais importante do que a cirurgia. Agora, se você quer definir um diagnóstico, você lembra que a cauterização dessas lesões pode ser então o início do aumento das chances dessa paciente engravidar. A endometriose do ovário ela é caracterizada principalmente pela formação
de cistos. Esses cistos no ovário às vezes alcançam volumes grandes, de cerca de 6, 10 centímetros. E esses cistos, eles são bem característicos, são cistos com conteúdo espesso, que na laparoscopia a gente enxerga como chama de conteúdo achocolatado pelo aspecto que se apresenta, parece um chocolate cremoso, e isso é considerado de fácil diagnóstico, porque um ultrassom simples transvaginal é possível de fazer esse diagnóstico. É óbvio que um exame com uma ressonância magnética é capaz de definir mais facilmente realmente se trata de um endometrioma ovariano, né, de uma endometriose de ovário, diferenciando de outros tipos de cistos de ovário. Mas a laparoscopia é capaz também de definir de forma definitiva o tipo do cisto, que é o cisto de endometrioma ovariano, né? Esse endometrioma se dá por sangramentos consecutivos dentro de um cisto de ovário simples, e esses sangramentos vão formando esse aspecto achocolatado do cisto, né? A paciente, então, que não tem fertilidade, tem esses endometriomas, a gente costuma tratar quando esses miomas são sintomáticos ou quando eles não têm sintomas nenhum, são achados de exame e estão acima de 3, 4 centímetros. A gente tem a indicação de fazer o tratamento cirúrgico, principalmente para tratar, excluir a malignidade, é necessário fazer o exame anatomopatológico e às vezes para melhorar os sintomas da paciente quando é essa apresentador. Agora, quando você tem infertilidade, a gente tem que ter um raciocínio um pouquinho mais elaborado. Primeiro que você tem que saber que existe um problema no tratamento do ovário e do endometrioma ovariano. O tratamento com a ressecção da cápsula do ovário, que se faz principalmente para diminuir a recidiva da doença, o retorno da doença, ele pode remover alguns folículos ovarianos, e isso diminui a reserva ovariana. Isso vai ter importância principalmente se a paciente já foi operada anteriormente ou se ela está numa idade onde já está com uma reserva folicular diminuída. Então, esse é um problema para se discutir individualmente para cada paciente e também compartilhar essas informações com o paciente para que haja uma decisão compartilhada, né? Quando se tem uma indicação de fertilização in vitro, ou quando já está se pensando em fazer uma fertilização in vitro pelo diagnóstico de infertilidade, a gente sabe que a fertilização está associada com uma pior resposta à gonadotrofina quando não tratado o endometrioma, né? E existe também uma maior incidência de aborto, isso é inquestionável, mas quando você mantém o endometrioma e não trata. Então, a Sociedade Europeia de Reprodução Humana, ela tem alguns guidelines, então elas põem alguns protocolos aonde? Em pacientes que querem engravidar e têm endometriomas maior que 4 centímetros, é recomendado que se faça o tratamento prévio desses endometriomas por cistectomia, ou seja, a abertura desses cistos, a aspiração, a limpeza desse ovário, para aí posteriormente se fazer a fertilização in vitro, porque assim amplifica melhor o resultado da fertilização in vitro. E agora sim, o tema da nossa aula, a endometriose profunda, que é um dos grandes problemas do ginecologista, um grande problema das mulheres que têm essa doença, porque é uma doença infiltrativa. A endometriose profunda ela é definida quando a endometriose ela infiltra mais do que 5 milímetros nos tecidos. E essa doença, quando ela está em estágios avançados, ela traz problemas muito importantes para as mulheres, são causas importantes de falta ao trabalho, de falta da escola nas mulheres jovens. Então, a endometriose profunda realmente tem que ter um olhar especial, e a gente percebe que a endometriose profunda muitas vezes ela é mal diagnosticada ou não diagnosticada pela dificuldade que alguns médicos ou os pacientes têm de pedir, solicitar exames específicos, de fazer o exame detalhado, o exame físico detalhado. A gente sabe que a apresentação que se dá da endometriose profunda dentro da cavidade pélvica ela é muito diversa. Ela pode se manifestar com aderências extensas em todo o abdômen, com alterações anatômicas importantes, ou às vezes há simplesmente espessamentos ligamentares, algumas lesões
que se localizam em áreas específicas e às vezes até profundas na pelve que não consegue se ter uma real noção do tamanho dessas lesões infiltrativas, nem olhando por videolaparoscopia, porque ela infiltra os órgãos e somente exames bem detalhados são capazes de trazer um panorama geral do acometimento da doença na cavidade pélvica, né? Então, o tratamento dessa endometriose ela deve ser baseada na citorredução, na redução da doença, na retirada dos nódulos da doença e, às vezes, quando acomete órgãos importantes como o intestino, tem que se fazer a retirada de porções desse intestino acometido para que se tenha o tratamento completo, o tratamento correto da doença. A endometriose profunda, a gente tem como um parâmetro fundamental o exame físico. O exame físico, seja somente pela inspeção ou o exame especular, com a colocação do espéculo na vagina, em alguns casos é possível identificar lesões, que são vistas como esses nódulos de cor arroxeada, né? E às vezes fibroses importantes. Então o exame físico ele é fundamental. A gente faz o exame de inspeção, o exame especular e também tem que fazer o toque bimanual. É o toque que a mulher já está acostumada no exame físico, só que ele é um pouquinho mais detalhado. É necessário se explorar as regiões, principalmente a região posterior ao colo uterino, no fundo da vagina, para se identificar alguns espessamentos, algumas fibroses, alguns retesamentos de ligamentos, para identificar inclusive a sensibilidade da paciente a isso e poder ter um diagnóstico e um mapeamento importante da doença. Então a gente sabe que às vezes até o toque retal pode ser necessário e esse exame físico, quando bem feito, ele tem uma sensibilidade e especificidade muito boas para o diagnóstico da endometriose. Diferente do exame que quase todos os ginecologistas pedem, que é o CA-125. É um exame que cada vez tem menos importância na prática clínica, ele tem uma baixa sensibilidade, ele vai estar alterado em alguns casos, mas é um exame que pode estar alterado em diversas doenças. Então, a gente defende que o exame físico é mais importante do que o próprio CA-125 quando bem realizado, né? Aqui uma observação em relação à endometriose profunda intestinal. Tivemos recentemente um congresso mundial aqui em São Paulo e foi para as mídias, foi para a televisão a respeito da ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal. Esse é um exame que hoje tem cada vez mais repercussão, é um exame que traz um detalhamento importante das lesões, consegue enxergar inclusive as camadas que são acometidas no intestino, em outros sítios também. Então hoje é tido como um dos principais exames para diagnóstico de endometriose profunda e principalmente quando você suspeita de endometriose intestinal. Então vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre a ultrassonografia transvaginal como preparo intestinal, que junto com a ressonância magnética está entre os principais exames de diagnóstico de endometriose profunda. Ok, então como vamos trabalhar em relação a essa dúvida? Cirurgia ou FIV, ou fertilização in vitro? Como devemos avaliar essas mulheres com endometriose profunda? O que fazer primeiro? Quais serão as chances maiores, fazendo a cirurgia ou fazendo a fertilização? Bom, realmente essa pergunta é, como eu disse no início da apresentação, ainda é uma pergunta que tem difícil resposta. Não tem como a gente falar isso de uma forma bem simplista, tem que ser feito de uma forma individual, mas a gente tem alguns critérios de avaliação. O principal critério de avaliação é o sintoma, a sintoma da dor. Ou seja, aquela mulher que tem como característica principal a dor, onde apesar delas terem fertilidade, mas ela tem uma dor que é uma dor incapacitante, uma dor que altera a qualidade de vida, não tem como nós pensarmos em fazer uma fertilização in vitro se não tratar essa paciente. Então, a dor acaba definindo de uma forma bem contundente qual seria o passo, ou o principal, ou o primeiro passo a ser realizado para tratamento da endometriose e da infertilidade consequentemente. Então existe já as indicações formais para fertilização in vitro, como a gente já comentou, e isso também define, eu acho que de uma forma bem clara, qual seria o passo, a cirurgia ou a FIV. Se você não tem sintomas importantes, se você tem uma indicação formal para FIV, às vezes a FIV passa a ser então a principal dos métodos para resolver o problema da infertilidade. Mas a gente tem que avaliar também a questão da idade. A idade é preponderante. Se você está com uma
paciente que já atinge ou está avançando acima dos 35 anos, devido ao tempo que se dá aí, o curto tempo, às vezes o tempo que se dá para fazer uma cirurgia, aguardar o pós-operatório, isso pode ter uma influência negativa para a questão da fertilização in vitro. Então, em algumas pacientes que estão numa idade, quanto mais avançada a idade, mais se aproxima dos 40 anos, mais a fertilização in vitro passa a ter uma importância maior pela questão dos óvulos, pela questão da reserva folicular dela. Então, a idade também é um parâmetro que se deve levar em consideração. Não devemos deixar de mencionar a questão da condição financeira. Hoje, o método de fertilização in vitro ele tem, durante um ciclo de fertilização, um custo de pelo menos uns 15 mil reais. Então, se às vezes o casal, o paciente não tem as condições financeiras para arcar com esse custo, às vezes ele tem um convênio que cobre a cirurgia, e aí a cirurgia pode ser realizada através do convênio. Então, nesse aspecto, acaba sendo decisivo a condição financeira pela decisão entre a cirurgia ou a fertilização in vitro. Só que é muito difícil você também conseguir essa cirurgia ser coberta totalmente pelo convênio, porque exige uma equipe especializada, e hoje a gente sabe que essas cirurgias mais avançadas não são cobertas pelos convênios porque são cirurgias mais atuais, exige uma equipe, e hoje ainda pela nossa forma da medicina suplementar que é colocada no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir bons profissionais que façam o tratamento correto, aí isso tudo coberto pelo plano. Então, tudo isso são questões extras às condições clínicas, mas são importantes na decisão no nosso consultório médico, então entra também como um dos critérios de avaliação. Podemos falar em algumas vantagens para a fertilização in vitro. Ela vai evitar a morbidade cirúrgica, né? O fato de você precisar de fazer uma cirurgia de grande porte, é necessário às vezes você avaliar essa relação do custo-benefício da cirurgia. Então, como eu disse, às vezes se os sintomas não são tão importantes, a FIV ajuda a evitar a morbidade cirúrgica, os riscos inerentes à cirurgia. E o fator idade, pacientes quanto mais idade avançada, mais a FIV começa a ter vantagem em relação à cirurgia. E as vantagens da cirurgia são evitar a progressão da doença durante a fertilização in vitro, vai melhorar o sucesso da fertilização in vitro, como a gente já pôde observar quando envolve a questão ovariana, e também a gente sabe que em cirurgia endometriose profunda a taxa de reprodução espontânea em alguns estudos chega até 60%. Então a cirurgia de endometriose profunda ainda existe um papel importante dentro da questão reprodutiva. Bom, não existe ainda uma clareza sobre qual melhor forma de abordar a endometriose profunda. A gente carece ainda de estudos de melhor qualidade, mas a gente sabe que a gente tem que montar esse quebra-cabeça junto com a gestante, junto com a paciente. Então, não tem como a gente fazer de forma diferente, a não ser sentar de frente para a paciente e analisar todos os aspectos, fazer um bom diagnóstico, analisar todas as questões envolvidas, ouvir muito o paciente, o desejo do paciente para poder definir qual seria então o melhor tratamento para a infertilidade do casal. Não existe uma receita de bolo. É importante dizer que não adianta a gente falar que a individualidade vai ser a chave da questão. Temos que ter um olhar especial para todas as mulheres. Não basta só o médico ter esse olhar, tem que ter o familiar, tem que ser o marido. Então a gente tem que considerar que o impacto que isso tem nas questões psicológicas da mulher são muito importantes, e deve-se valorizar principalmente o médico que saiba tratar a endometriose de uma forma bem detalhada, porque hoje a gente sabe que não é todo ginecologista que tem uma experiência clínica necessária para lidar principalmente com os casos mais graves. Gostaria mais uma vez de agradecer o convite, dizer que estou à disposição de vocês, e muito obrigado, até uma próxima.